Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos continuar o estudo do Livro do Céu, volume 18, 25 de dezembro de 1925. É um trecho que eu já meditei uma parte no outro vídeo, mas
Eu vou voltar nele porque tem mais, né? Tem que meditar mais profundamente. Bastante esse trecho, é muito importante esse trecho aqui. Todos são, né? Mas esse aqui tem muita coisa para meditar. São necessárias as disposições para possuir o dom do querer divino, semelhanças dele. O viver no querer supremo é a coisa maior, é o viver vida divina, e a alma trabalha na unidade da luz eterna. Estava pensando no que está dito anteriormente, que a vontade de Deus é um dom. E por isso, como dom, se possui como coisa própria. Em troca, quem faz a vontade de Deus deve estar às ordens. Deve perguntar frequentemente o que deve fazer e pedir que lhe seja dado um dom. Não para ser o dono, mas para fazer a mesma ação que Deus quer. Que deve devolver o dom. Para fazer a mesma ação que Deus quer, deve devolver o dom que tomou emprestado. É muito importante entender a diferença, porque a gente pode viver fazendo a vontade de Deus e achar que vive com a vontade de Deus. E tem uma diferença muito grande, que é a diferença entre quem vive na santidade humana e quem vive na santidade divina. A diferença viver com a vontade de Deus é viver uma santidade divina, é a vida de Deus. E é um dom, foi Deus que nos deu. Quem pediu esse reino novamente foi o que Adão perdeu, e ele como cabeça ia repassar para todos os filhos dele, né? Para toda a família humana, ele como cabeça. E como ele perdeu quando aconteceu o pecado original, que o homem perdeu esse dom, quem alcançou de novo, quem impetrou de novo esse dom foi Jesus. Aí ele estava explicando ele explicou isso no livro do céu, num tema que a gente estudou no grupo, dia 7 de maio, no tema do dia 7, que Jesus falou a humanidade dele glorificada. Era necessário que a humanidade dele glorificada subisse ao céu. A Luísa estava pensando na ascensão de Jesus glorificado. E ele falou assim, foi no volume 26, trecho 8. Ele falou assim, para vir o meu reino sobre a terra e esse dom ser devolvido, esse presente ser devolvido, primeiro devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu junto à divindade, para lhe dar uma aquisição tão grande, para dar de novo esse dom para a humanidade, essa aquisição tão grande, esse bem maior, que é a divina vontade. Então é muito importante a gente entender, a grandeza desse dom, ter esse conhecimento da grandeza desse dom de viver na vontade divina. Aí ele falou, por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada. Então Jesus tinha que subir ao céu com a humanidade glorificada, não em carne mortal. Antes ele teve que subir com a humanidade ressuscitada, glorificada, depois que ele já tinha vencido a morte. Ele subiu com a humanidade glorificada para poder readquirir de novo o reino de meu Fiat para meus irmãos e filhos. Então esse dom que foi dado de novo para a família humana, para todos os irmãos e filhos de Jesus. Ele como irmão maior, né? Ele fala nesse trecho aqui que ele é o irmão maior, mais velho. Aí ele fala aqui, então é muito importante entender essa diferença, para a gente dar valor, entender o que é o dom da divina vontade. Aí a Luísa falou, em minha mente se formavam tantas imagens e semelhanças entre quem vive no querer divino e o possui como dom, e entre quem faz a santíssima vontade de Deus, que não só não possui a plenitude do dom, e se o possui é a intervalos e em empréstimo. Eu digo agora algumas destas semelhanças. Suponhamos que tivesse uma moeda de ouro, que tivesse a virtude de fazer surgir quantas moedas eu quisesse.
Quão rica poderia fazer-me com este dom, dessa moeda que multiplica, né? Que se multiplica, como se fosse uma coisa assim, um exemplo mais fácil para a gente entender, como se você tivesse uma máquina de fazer moeda e essa máquina fosse sua. Uma máquina de imprimir dinheiro. Quão rico você seria? Você poderia imprimir dinheiro? Claro que a gente sabe que isso não existe, né? Mas enfim, pensa assim. Uma máquina de fazer moeda de ouro. Se você pudesse. Uma máquina de moeda. Quão rico você seria? Porque você teria o poder de multiplicar a riqueza. E outra pessoa que recebe essa máquina em empréstimo, recebe o empréstimo, este dom, por 1 hora para realizar uma ação sua e devolvê-lo de imediato. Que diferença entre a minha riqueza pelo dom que possuo e entre a de quem o recebe em empréstimo? Então é muito diferente quem vive com a vontade divina e tem ela como perenemente, só vive com a vontade divina, ela é sua. E a diferença de quem só faz a vontade divina e tem ela só como um empréstimo, só realiza uma ação que Deus quer, mas a vontade dele não é sua, você tem a sua e Deus tem a dele. E a nossa vontade é pobre. Ela não tem esse dom de multiplicar, ela não tem o dom o dom que a vontade de Deus tem, o poder que a vontade de Deus tem. A vontade humana é pobre. Ela é a fonte do mal. Ela se não está com a vontade divina, ela é a chave do inferno, como Jesus fala no livro do céu. Então, é muito diferente. Então, viver fazendo sua vontade de Deus quer dizer que você tem a sua. A sua vontade está ali, ela que reina. Mas aí você sabe qual é a vontade de Deus e faz a dele, mas você tem a sua. Né? O que sempre Jesus explica assim pra gente, ó. Quem vive, por exemplo, às vezes a pessoa não peca, mas ela tem vontade de pecar. E ela não peca porque ela sabe que Deus não quer, que não é a vontade de Deus. Então ela não peca, ela não, por exemplo, roubar, por exemplo, roubar. Não roubar, Deus fala pra gente não roubar, essa é a vontade dele. E aí você não rouba porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Então você faz a vontade dele, mas você tem vontade de possuir o que não é seu. Você vê por exemplo, às vezes uma coisa boba, sei lá o quê, uma joia da sua mãe, uma coisa da sua mãe, um objeto qualquer da sua mãe. Você sabe que não é seu. Você queria muito ter aquilo. Muito, muito, muito. Mas você não pega e não fica para você. Porque você sabe que é pecado. E você tem medo de ir para o inferno. Tem medo de ofender a Deus pelo castigo que vai vir. Você pensa assim, se eu fizer isso, eu não vou ser salvo. Então, eu vou sofrer. Você tem fé. Você acredita no céu, acredita em Deus, acredita em tudo. Mas você não rouba por medo, não por amor a Deus. Não é a mesma, você não é a vontade de Deus, é isso, mas a sua é outra coisa. Você queria aquilo de todo jeito, mas por medo. Então a vontade humana faz a gente pensar muito em nós mesmos, em pensar assim, eu não vou pecar, não por amor a Deus, porque é uma falta de caridade com o próximo. Não é isso, não é por isso que eu não peco, é porque eu tenho medo de ir para o inferno e eu vou sofrer. Então, pensa, a vontade humana faz a gente olhar só para si mesmo. Agora, quem vive na vontade divina, viver com a vontade divina, não tem isso. Você não quer roubar, você não quer fazer mal. Você ama as pessoas como Deus ama, com o amor de Deus. Então, você não vai fazer nada que vai ser contra esse amor. Roubar, matar, trair, nada disso. Já é algo que é como se fosse um amor que é seu, mas é de Deus em você. Aí ela continua. Ou se eu tivesse uma luz que não se apaga jamais. Assim de noite ou de dia eu estou segura. Tenho sempre o bem de ver esta luz que ninguém me pode tirar. Faz-se comigo como pó natural e faz-me conhecer o bem para o fazer e o mal para o evitar. Assim que com esta luz dada a mim em dom, eu rio-me de todos, do mundo, do inimigo, das minhas paixões e até de mim mesma. Portanto, esta luz é para mim fonte perene de felicidade. Está desarmada e me defende, é sem voz e me ensina, é sem mãos nem pés e dirige meu caminho.
e se faz guia segura para me levar ao céu. Então, quem vive na vontade divina tem essa luz perene, essa luz constante para ver, para conhecer o bem e fazer o que é bom e evitar o mal. E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas é tão fácil isso, né? Conhecer o bem e evitar o mal. Não é fácil. Nossa, a vontade humana faz a gente ver as coisas. A vontade humana faz a gente ver as coisas do lado avesso. Porque a gente só pensa em nós mesmos. Você não pensa no todo, você pensa só em você. Então você não faz o bem às vezes. E você acha que fez. Você vê tudo do lado avesso. Tudo do lado contrário. Sua mente, o nosso conceito de bem às vezes é totalmente distorcido. Nosso conceito de amor, de bem, de caridade, de sabedoria. A vontade humana faz a gente ver tudo o contrário. Às vezes, por exemplo, você acha que é bom ficar calado. É muito bom não ficar calado. Tem uma situação que você está vivendo. Uma pessoa, por exemplo, igual um rapaz falou comigo esses dias. Ele falou essa semana comigo. Eu perguntei pra ele, eu falei, olha, ele trabalha comigo, eu falei, olha, eu não entendi por que você não fez essa atividade que eu pedi, né? Eu pedi pra você fazer isso aqui. O rapaz estava te ensinando a fazer e ele falou que ele não fez porque ele não queria incomodar as pessoas, ele não queria falar que não estava sabendo fazer, ele não queria pedir ajuda. E aí ele acha que o bem é não incomodar. Ele falou assim, eu não queria incomodar as pessoas porque eu sei que vocês estão tudo ocupados, trabalhando e não sei o quê. Então eu não quero incomodar. Então ele achou que o bem era não chamar, não pedir ajuda, porque ele estaria incomodando, estaria fazendo o mal. Mas ele estava vendo totalmente o contrário. O bem era justamente ele falar a verdade, falar que não estava conseguindo fazer, falar que estava precisando de ajuda e incomodar e falar, e chamar a gente a falar, mas ele não teve coragem. Achava que isso era o bem, que é um incômodo, que você vai falar com a pessoa, vai incomodar, vai não sei o quê. Então, às vezes, a gente acha que o bem não consegue ter essa luz para ver. E aí, eu conversando com ele, eu também vi. Essa luz me fez ver. Você também falhou, porque você não chamou ele para conversar antes. Porque você não... essa luz me mostrou assim, você também falhou como líder dele, porque você não foi perguntar se estava tudo bem, se ele estava aprendendo, se não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a luz fala para eu não me sentir culpada, porque é muita coisa para eu fazer, e aí a luz vai te mostrando o que é o bem. Senão você acaba se sentindo culpada e perturbada. Então você tira tudo que acontece, você vê luz, você vê o bem. Então é isso, às vezes não é sem a vontade divina. Sem essa luz da vontade divina, a gente não vê o bem. Onde tem mal, a gente vê bem. Onde tem bem, a gente vê mal. A gente vê o mal em chamar uma pessoa para conversar e falar que ela está errada, por exemplo, e corrigir uma pessoa. Você vê o mal nisso, isso é o bem. Você vê o mal numa pessoa, às vezes acontece alguma situação, a pessoa está sofrendo, e aí você vê o mal, você não quer aceitar aquilo, você quer mudar a situação porque a pessoa está sofrendo, porque aconteceu alguma coisa que contrariou os planos dela. E aí aí a luz vem te falar, isso é bom, o sofrimento que essa pessoa está passando é bom, porque ela está sendo corrigida, ela precisa ser mais humilde, ela precisa ser resignada. A luz te mostra o bem, a luz da vontade divina ilumina a sua inteligência e você consegue ver o bem em tudo e aceitar tudo que acontece, ver que é Deus que está trabalhando na vida de cada pessoa, na sua vida, na vida de cada pessoa, em cada situação. É Deus e Ele quando permite algum sofrimento, é sempre para tirar um bem. Assim que com esta luz dada a mim em dom, eu rio-me de todos, do mundo, do inimigo, das minhas paixões e até de mim mesma. Portanto, esta luz é fonte de felicidade perene. A gente fica sempre em paz, feliz, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Essa luz te mostra isso. Está desarmado e me defende, é sem voz e me ensina, é sem mãos e pés dirige meu caminho, e se faz guia segura para me levar ao céu. Em troca, outra pessoa, quando sente a necessidade de ir pedir esta luz,
quando sente a necessidade, deve ir pedir esta luz, pois não a tem à sua disposição. E habituada a não ver sempre junto com a luz, não possui o conhecimento do bem e do mal, e não tem força suficiente para fazer sempre o bem e evitar o mal. Então, a vontade humana faz a gente ter medo de agir da forma correta, mesmo sabendo o que é bom. Às vezes Deus te mostra o que é bom, o que tem que ser feito, o que deve ser feito, o que é correto fazer, mas você não tem força suficiente para fazer. Você não tem coragem. Por quê? Porque a vontade humana faz a gente pensar em nós mesmos, pensar na nossa estima, no nosso bem-estar, no nosso conforto. Você não faz... Com a luz da vontade divina, você sempre tem esse conhecimento. Vivendo com a vontade divina, você não faz o que é mais confortável, você faz o que é certo, o que é correto fazer. Não o que te traz conforto, consolo, o que te deixa bonita, o que te deixa brilhante, o que te deixa linda aos olhos das pessoas. Não, você faz o que é certo, o que Deus quer que você faça. Essa luz te mostra o que é para fazer e você faz. Independente se vai ter um sacrifício, se vai ter dor, se vai ter uma morte do eu, né? É sempre assim, a morte do eu. O eu não é o eu que reina, é Deus que reina. E é a vontade dele que reina, não a sua. Então, a vontade humana, ela deixa a gente assim, sem conseguir ver o bem, mesmo quando a gente vê, não consegue fazer. Não consegue fazer porque você pensa muito em você. Aí você não tem força para fazer. Porque a vontade humana faz você olhar para você mesmo. Mas eu vou sofrer se eu fizer isso. Eu vou sofrer igual... Eu ouvi essa semana a menina falando comigo. Não faz isso não, Michele. Não fala isso com essa pessoa não, porque você vai sofrer. Ela vai te falar um monte de coisa e você vai sofrer. Você vai falar isso com ela, ela não vai aceitar o que você vai falar. E você vai sofrer muito. Não faz isso não, evita o sofrimento. Evitar o bem. Porque o que eu ia falar para ela era a justiça, o justo, o correto, o que é ordenado. E eu falei, foi sofrido mesmo. Ela falou várias coisas comigo. Mas a gente não pensa no... Eu tive que... Às vezes a gente tem que fazer mudanças e falar... né, conduzir as coisas de forma que vai ter sofrimento. Para você, vai ter sacrifício. A pessoa vai ter que sacrificar. Mas você tem que fazer o que é certo. Né? Por exemplo, você vai corrigir seu filho. Vai doer você ter que corrigir seu filho. Castigar ele, ele tá se comportando mal. E você tem que mostrar para ele que não é assim, que tem consequências, ele não te obedecer, não fazer o que é certo, não fazer o que está na ordem dele fazer. A gente sofre, mas você não faz o que é só confortável. Você faz o que é certo, o que é correto. Então, não possuindo a luz acesa continuamente, enquanto os enganos, perigos e caminhos sinuosos não se encontram, que diferença entre quem a possui como dom esta luz e entre quem a deve pedir quando necessita. Agora, enquanto minha mente se perdia em tantas semelhanças, dizia entre mim: assim, viver na vontade de Deus é possuir a vontade de Deus. Aí você possui essa luz, ela está sempre na sua inteligência. Você possui essa luz e essa riqueza de multiplicar os atos, né? Como ela falou de moeda, você multiplica. Aí Jesus vai explicar aqui, você possui a vontade de Deus. Isso é um dom. Não é ter ela, não é Deus, não é viver assim, Deus tem a vontade dele e você tem a sua. E você só faz a de Deus, mas a sua continua lá, viva e palpitante. E é um sofrimento, uma guerra, porque você quer fazer uma coisa, mas não faz, porque Deus não quer. Portanto, se a bondade de Deus não se agrada em dá-lo, o que pode fazer a pobre criatura? Então é um dom de Deus que Jesus, como ele explicou, ele com a humanidade dele glorificada subiu ao céu para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat divino para meus filhos e irmãos, que é o que ele falou que fez, e adquiriu de novo esse dom, essa riqueza, o maior bem de todos, que é a gente viver com a vontade de Deus e não com a nossa. Naquele momento, o meu amável Jesus moveu-se dentro de mim, como se me apertasse toda a ele e me disse: minha filha, é verdade que viver em meu querer é um dom. E possuir o dom maior, é o dom maior de todos. Aí Jesus fala nesse trecho do volume 26,
Ele falou assim, ó, são cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga, essa humanidade, que a humanidade dele roga, e nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade de amor, intensidade o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo, porque Deus, ele vê em Jesus o plano dele cumprido, né? Num ser humano. Ele não é criatura, o Criador, né? Ele mesmo tomou carne humana, e aí eles veem na humanidade de Jesus esse plano cumprido. Eles ficam fascinados e o amor transborda de novo pelo homem, porque Jesus é Deus e homem. Ele vê o homem com a vontade divina. Ele vê o homem com a vontade divina, fica arrebatado de amor quando ele vê Jesus humano. E abrindo os céus, fez chover a torrentes a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat. Os conhecimentos sobre o Fiat é uma graça, é um dom, é uma graça, a fim de que como chuva desça sobre as almas o conhecimento, porque sem conhecer a gente não vive na vontade divina. E com sua luz vivifique e cure ao querer humano, ao conhecimento, que vivifica e cura o querer humano, o conhecer a vontade divina. O conhecimento faz a gente ver claramente o que é a vontade humana e o que é a vontade divina, e você quer a vontade divina. Porque a única coisa que Deus não faz é tirar nossa liberdade. A nossa vontade tem que querer a vontade de Deus. E para fazer isso, o que acontece? Como que a minha vontade vai querer a vontade de Deus? Se a minha inteligência contemplar a vontade de Deus, a minha vontade vai querer. E com sua luz vivifique e cure ao querer humano, a luz da divina vontade, esse conhecimento, essa luz que a Luísa está falando aqui, cura o querer humano. E a gente não quer mais o querer humano, não quer a vontade humana reinando. A gente enxerga claramente o bem e o mal. O bem, a vontade divina, e o mal, a vontade humana sozinha. A gente entende para que a gente tem vontade livre, para aderir à vontade divina. E aí estende seu reino. E transforma o querer humano. Lança a raiz de minha vontade nos corações. E aí estende seu reino sobre a terra. Aí ele fala: esse dom maior, mas este dom que contém valor infinito, que é moeda que surge a cada instante, que é luz que nunca se apaga, esse dom é moeda que surge a cada instante, que se multiplica, é luz que nunca se apaga, é sol que jamais tem ocaso, que coloca a alma em seu lugar estabelecido por Deus na ordem divina, e, portanto, toma seu lugar de honra e de soberania na criação. Então, esse dom maravilhoso que Jesus está falando tem valor infinito, que é sol que nunca se apaga, que é luz que não se apaga, que é moeda que se multiplica, não se dá senão a quem está disposto, a quem não deve fazer esbanjamento, a quem deve estimá-lo tanto e amá-lo mais que a própria vida. É mais, deve estar pronto a sacrificar a própria vida para fazer que este dom de meu querer tenha a supremacia sobre tudo e seja tida em conta mais que a própria vida, mas bem, sua vida como um nada em comparação a ele. Por isso, primeiro, então, para receber esse dom tem que ter a disposição. E a disposição surge justamente quando a gente contempla, quando conhecemos que é a vontade divina, quando a gente conhece o valor dela, as prerrogativas da vontade divina, quando a gente conhece a vontade divina, que a nossa alma se dispõe a viver com ela e a fazer qualquer sacrifício e ter ela em conta mais que a própria vida. Só se eu conhecer o valor, se eu ler o livro do céu, meditar, ruminar, entender ele acontecendo e ver essa verdade acontecendo na minha vida, ter essa luz para poder entender. Não é só ler o livro do céu também, ler como um livro qualquer, não, é entender o livro do céu, é Deus falando comigo, é Jesus aqui, nessas palavras, ele é o verbo, e eu entender e viver isso. Por isso,
Primeiro, quero ver que a alma quer fazer em verdade minha vontade e nunca a sua. Então ele testa se realmente a gente quer a vontade dele. E aí que vem o sacrifício. Quando a gente quer a vontade de Deus e passa em cima de qualquer obstáculo para viver com ela, aí ele vê realmente a alma quer viver na vontade dele. Porque ela, apesar do sofrimento, do sacrifício, ela tá aqui, firme. E nunca quer fazer a vontade dela. E assim, tem sacrifício e ela tá pedindo a minha vontade. Ela sabe que tem. Ela tá sofrendo. E ela tá pedindo a minha vontade. Então ela quer mesmo. Tipo assim, ele testa o nosso amor. A nossa vontade, se ela realmente você quer. Pronta a qualquer sacrifício para fazer a minha. Porque se você tá pronta a qualquer sacrifício para fazer a dele, quer dizer que você quer muito. Porque você não se importa em que isso vai ter um sacrifício. Então tá provando, ela quer mesmo, porque é difícil. Não é fácil. Tem sacrifício, tem dor, tem morte do eu, e ela quer. Em tudo que faz me pedir sempre, mesmo como empréstimo o dom de meu querer. Então você tem que pedir sempre a vontade divina e fazer sempre a vontade divina. Aí, então, eu, quando vejo que nada faz sem o empréstimo do meu querer, quando Deus vê que você não quer realmente fazer a sua vontade, que você só quer a dele, que você pede só a dele, e só faz a dele, sempre está com a intenção de fazer só a dele, dou como dom. Porque pedindo-o e pedindo mais uma vez, formou vazio na sua alma para pôr este dom celestial. E por ter se habituado a viver com o empréstimo deste alimento divino, perdeu o gosto do próprio querer. Você não quer mais a sua vontade, você usa a de Deus. E aí você ama tanto a dele, e você não consegue mais viver com a sua. Você não consegue, por mais que você entenda, tem sacrifício, mas eu não quero nunca a minha vontade. Nunca. Você perde o gosto de viver com a sua. O gosto do próprio querer, você não quer mais a sua. Você entende que é as trevas. Você vive só com a vontade humana. Perdeu o gosto do próprio querer. Seu paladar se enobreceu e não se adaptará aos alimentos vis do próprio eu. Você não consegue mais pensar que você agora, a partir de agora, é você que vai reinar, você que vai decidir as coisas da sua vida, e você não quer saber mais da vontade de Deus. Você não consegue nem pensar nisso. Não consegue. Sente como se faltasse o ar para respirar. Que você fica tão assim, apaixonada por viver assim, só com a vontade de Deus. Você não quer mais a sua de jeito nenhum. Em nem um segundo, em nada. E nas coisas, nos detalhes da sua vida, assim. Coisas da rotina. Você só quer fazer a vontade de Deus, não a sua. Nunca, nunca, nunca. Portanto, vendo-se em posse do dom que ela tanto suspirava, ansiava e amava, viverá da vida daquele dom. O amará e o terá na estima que merece. Você não condenaria, aí ele vai explicar. Agora ele vai explicar assim, por que ele faz isso? Por que ele testa antes de dar? Por que ele quer ver se você realmente se você realmente quer viver na vontade divina? Isso que ele explicou aqui, que ele testa para ver se você quer fazer qualquer sacrifício para viver com a dele antes de dar. Ele vai explicar que antes de dar, ele quer te ensinar o valor da vontade dele para você não esbanjar e não jogar fora. Que ele dá os dons dele com sabedoria. Ele não dá o dom para quem não vai saber o valor, porque você vai pegar, é o que ele vai falar aqui, é como se desse um dinheiro para uma criança e não explicasse para ela o valor do dinheiro. Ela vai rasgar, ela vai jogar fora, vai jogar na lama e não vai entender que ela está jogando uma riqueza fora, porque a pessoa que deu para a criança o dinheiro e não explicou, que deve ser criticada, não a criança não sabe o valor. Então Deus, ele explica para a gente o valor da vontade divina antes de dar. Ele te ensina o valor, ele te testa, ele te ensina o valor, ele te mostra o valor da vontade dele. Para você amar, para você querer realmente receber e estimar e amar e guardar como a coisa mais preciosa que você tem. Mais que sua própria vida. Ele te ensina isso antes de dar. Esse dom, antes de dar a vontade dele, ele te ensina a amar. Ele te faz conhecer a vontade dele antes de te dar ela. Você não condenaria, é o que ele vai explicar aqui, você não condenaria um homem que enche de afeto pueril uma criança? Pueril, afeto... Quer ver pueril?
É tipo sem significado, sinônimo. Infantil, ingênuo, inocente, pueril, significado. Imaturo. Comportamento pueril, um comportamento imaturo. Uma coisa imatura, assim. Você não condenaria um homem que enche de afeto pueril a uma criança só para que estivesse um pouco em sua companhia, entretendo-se junto, só para ter essa criança perto dessa pessoa? Só para atrair a criança, lhe desse uma nota de 1.000. E a criança, não conhecendo o valor, depois de alguns momentos o partisse em 1.000 pedaços? Você não criticaria uma pessoa dessa? Condenaria uma pessoa que faz isso? Só para ter a criança por perto, ele dá para ela um dinheiro lá e não fala para ela o que é, quanto que vale, não fala o valor desse objeto que a pessoa está dando. E a criança rasga em 1.000 pedaços o dinheiro, porque a pessoa que deu não explicou para ela o valor. Você condenaria uma pessoa que não sabe, uma pessoa que merece ser condenada. Mas se em troca, essa mesma pessoa, antes de dar esse dinheiro para a criança, o faz desejar, logo lhe faz conhecer o valor, depois o bem que ele pode fazer, essa nota de 1.000, e logo o dá. Depois de fazer conhecer o valor, o dá. Então é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Primeiro ele faz a gente conhecer o valor da vontade divina para dá-la, para nos dar ela. Aquele menino não fará em pedaços, senão que irá guardá-lo sob chave, apreciando o dom e amando mais ao doador. Então, sabe, conhecer a vontade divina, a gente vai guardar, vai estimar, não vai jogar fora, não vai virar as costas para a vontade de Deus, vai amar cada vez mais, vai estimar, vai guardar, vai ter a vontade divina como uma coisa mais preciosa, mais que a nossa própria vida, e vai amar mais ainda a Deus, que é o doador desse dom, da vontade divina. E não vai querer nunca ofender a Deus, porque Ele é o doador do dom mais precioso que você tem, da riqueza, da maior riqueza que você tem, que é a vontade dele. Você elogiaria o homem que teve a habilidade de fazer conhecer o valor da nota ao pequeno menino, realmente, que Deus deu com sabedoria. Se isto faz o homem, muito mais eu que dou meus dons com sabedoria, com justiça e com verdadeiro amor. Eis então a necessidade das disposições da criatura para receber o dom da vontade divina, do conhecimento do dom e da estima e do amor ao mesmo dom. Por isso, como precursor do dom de minha vontade que quero fazer à criatura, é o conhecimento dela. O conhecimento, olha só a importância do conhecimento. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente fala tanto, por isso que a gente medita tanto, a gente acontece uma coisa, a gente vai meditar, vai querer saber o que Deus está querendo dizer, o que Ele está querendo explicar, o que Ele está querendo mostrar. Porque o conhecimento sobre a vontade divina prepara o caminho. O conhecimento é como o contrato que quero fazer do dom que quero dar. E quanto mais conhecimento envia a alma, tanto mais é estimulada a desejar o dom e a solicitar o divino escritor, que põe a última assinatura, que o dom é seu e o possui. Então não tem como viver na vontade divina sem um conhecimento sobre ela. Sem esses conhecimentos que choveram, que Jesus falou que choveu depois que ele pediu para o Pai. Deus ficou encantado, arrebatado pela humanidade de Jesus, pelo homem com a vontade divina, que é Jesus, que é homem e Deus. E esse conhecimento choveu sobre as almas, que é o livro do céu. E aí esse conhecimento é o caminho para a gente viver com o dom da vontade divina. Para receber esse dom é o conhecimento. Porque Deus só vai dar se você amar. E você vai amar só se você conhecer. Você vai dar valor só se você conhecer o valor. Sem conhecer, você vai jogar fora, achando que... Igual tem gente que chega no livro do céu, tem um livro do céu em mãos e fala que não quer mais o livro do céu, que quer doar o livro do céu. Porque não sabe o valor do conhecimento que está ali no livro do céu. Então doa e joga fora.
e parte em 1000 pedaços e joga para lá, porque não sabe o valor do dom que tem, do conhecimento, do livro. Então é muito importante conhecer. É o caminho, é tudo, é assim, é a base. Não tem como viver sem conhecer. Quanto mais conhecimento envia a alma, tanto mais é estimulada a desejar o dom e a solicitar o divino escritor que põe a última assinatura, que o dom é seu e o possui. Então, o sinal de que quero fazer dom do meu querer nestes tempos é o conhecimento dele, porque o conhecimento é justamente o caminho que vai levar as pessoas a viver na divina vontade. Então, se Deus deixou esse livro, a Luísa escreveu, ele depositou tudo e o livro do céu está aqui, quer dizer que Deus quer dar esse dom. Se você está com o livro do céu na mão, quer dizer que Deus quer te dar o dom da divina vontade, quer dizer que Deus quer que você viva na vontade divina. Ele quer que todos vivam na vontade divina. E você está com o livro na mão. O que isso quer dizer? A claras notas assim diz: Deus quer te dar o dom de viver na vontade divina. Leia esse livro, conheça esses escritos. Ele vai enviar mais luz para sua alma. Quanto mais você conhecer, quanto mais você ler, mais ele vai enviar luz para sua alma. Aí você vai querer mais e mais e mais e mais para possuir, ter como posse esse dom. Então, por que a gente fala e a gente expõe na internet, fala e tudo? Para poder as almas quererem viver na vontade divina. Todo mundo querer viver. Por isso, esteja atenta em não deixar escapar nada do que te manifesto sobre a minha vontade. Se queres que eu ponha a última assinatura do dom que suspiro dar às criaturas. Depois disso, minha pobre mente se perdia no querer supremo. E fazia quanto mais podia por fazer todos os meus atos na divina vontade. Me sentia investida por uma luz suprema, e meus pequenos atos, assim que saíam de mim, tomavam lugar naquela luz e se convertiam em luz. E eu não podia ver nem o ponto da luz no qual os tinha feito, nem onde encontrá-los. Só via que se haviam incorporado naquela luz interminável e não mais. E a mim me era impossível poder navegar em toda aquela luz inacessível. Estar dentro de mim, sim, mas atravessá-la toda não era dado à minha pequenez. Então ela queria fazer todos os atos dela na vontade divina. Ela está explicando assim. Você quer, então, fazer todos os seus atos na vontade divina. Que a sua respiração seja na vontade divina. Que a vontade divina que anime o piscar dos seus olhos. O ato mais simples, piscar os olhos, respirar. Circular o sangue no seu corpo, falar, agir, as decisões que você tomar, o pensamento, a palavra, tudo, seja investido pela vontade divina, que seja que você seja o coração e Deus seja a palpitação dele, e você é o pulmão e Deus é a respiração. Então tudo o que vai animar as suas ações é a vontade divina e não a vontade humana. O que anima o nosso corpo é a alma. E na alma tem uma vontade, que essa vontade seja de Deus, animando a sua alma, que vai animar o seu corpo, e tudo que sair do seu corpo, todos os atos que você fizer, vai ser uma vontade divina que está lá na sua alma, animando as suas ações, sendo a vida das suas ações. Não tem como fazer nada para você ver que, olha, presta atenção, não tem como eu fazer nada com o meu corpo se a minha alma não tiver no meu corpo. Se a minha alma sai do corpo, meu corpo fica paralisado, morto. Então, assim eu entendo que eu não consigo fazer nada se a minha alma não estiver no meu corpo. E a alma, ela é formada por inteligência, memória e vontade. Se faltar um desses elementos, a alma está incompleta. Ela não tem, tá totalmente fora da ordem. Não tem como fazer um ato sem ter uma vontade. Sem ter a vontade. Então, o ato, ele só acontece por causa de uma vontade que anima esse ato. Se essa vontade for a divina, esse ato é divino. Então, ela estava pedindo que todos os meus atos sejam animados pela vontade divina. Se é a vontade divina que está lá na sua alma, tudo que você fizer vai ser vontade divina.
da sua intenção, isso é você, é a intenção, e é um dom de Deus, né? Como ele falou. Então, tudo que vai sair de você vai ser ato divino, porque é a vontade divina que anima. E esses atos que a vontade divina vai fazer, usando uma criatura na criatura, vão se unir aos atos que Deus faz em si mesmo, que a vontade divina faz em Deus mesmo. Vai se unir, vai ser um ato divino que sai de Deus, da vontade divina nele mesmo, e o ato divino que sai de Deus usando a criatura, morando, habitando na criatura. Então tudo fica unido, que é o que ela falou, que esse ato se incorporava naquela luz interminável dos atos de Deus. Se mistura, já não é um ato seu. Não tem mais, ele fala, não tem mais o ato seu e meu, é o nosso ato, porque você está fazendo com a minha vontade. Une tudo. Aí ele fala, minha filha, como é belo o agir da alma em minha vontade. Seu ato se une ao ato único de seu Criador, tá vendo? O ato da criatura, que é o ato do Criador na criatura, se une ao ato único do Criador, que não conhece sucessão de atos. Deus é um ato único. Faz um ato único. Porque a luz eterna não é divisível. E se pudesse dividir, o que não pode ser, a parte dividida se tornaria trevas. Assim que o ato divino, sendo luz, de todo o seu agir forma um só ato. Por isso a alma operando na luz do meu querer, se une àquele ato único do seu Criador e toma lugar no âmbito da luz da eternidade. Por isso não pode vê-los, nem na parte da luz onde os tem feito, nem onde se encontram, porque a luz eterna de Deus, para a criatura, é intransponível. Não se pode abranger toda, mas tenha por certo que seu ato está naquela luz, que toma lugar no passado, no presente e no futuro. Olhe o sol, sendo ele imagem da sombra da luz divina. Olhe o sol, sendo ele, o sol, imagem da sombra da luz divina. Tem em parte esta propriedade. Suponha que você trabalhasse no ponto onde o sol expande sua luz solar. Você vê sua luz diante, sobre e atrás de você, à direita e à esquerda. Por isso, se você quisesse ver qual é a parte da luz do sol que toda te circundava, você não a saberia encontrar nem distinguir. Você saberia apenas que a luz dele estava sobre você. Você não tem como falar assim, é aquela parte do sol lá que está me tocando. Não, a luz do sol é única. O sol está te tocando. Então é isso que ele está falando. Não tem como você querer separar a luz do sol. E falar, é o lado esquerdo do sol que está iluminando aqui a parte direita da terra, esquerda. Não sei, tipo assim, não dá para saber. É o sol que está iluminando a terra. É uma luz única, não tem como separar a luz do sol. É único. E é a sombra da luz de Deus. Então, nosso ato se une nessa luz única. E não tem como distinguir. Você saberia apenas que a luz dele estava sobre você. Agora, aquela luz estava desde o primeiro instante em que foi criado o sol. Está e estará. E se seu ato pudesse converter-se em luz solar, se o seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, poderia encontrar sua parte de luz e a luz que te foi dada pelo sol. Meu Pai do céu, está meio confuso esse texto aqui, mas ajuda, Senhor, a gente entender. Está meio confuso esse texto, mas eu vou... Senhor, ajuda a gente a entender. Eu entendi assim, que não dá para ser... O ato que a gente faz é o ato da divina vontade, não tem como separar dessa luz da divina vontade, um ato de... Aqui, ó. Agora, aquela luz estava desde o primeiro instante em que foi criado o sol e está e estará. E se seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, o ato que a criatura faz se converte em luz divina. O ato humano se converte em ato divino, em luz divina.
Se seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, poderia encontrar sua parte de luz e a luz que te foi dada pelo sol para te fazer trabalhar? Claro que não. Mas saberia que de você saiu um ato que se incorporou na luz do sol. Por isso digo que viver no querer supremo é a coisa maior. É o viver vida divina. O celestial Criador, quando vê a alma em sua vontade, toma-a em seus braços e, pondo-a em seu ventre, a faz operar com suas próprias mãos. Sim, é um ato que é dele. Não tem como separar. Se a criatura vive na vontade divina, é ele que está agindo. E o ato que você está fazendo é um ato que é Deus que está fazendo em você, operando com as suas próprias mãos. Tá vendo aqui, ó? É como se o celestial Criador, quando vê a alma em sua vontade, toma-a em seus braços e, pondo-a em seu ventre, a faz operar com suas próprias mãos e com aquela potência daquele Fiat com o qual foram feitas todas as coisas. A vontade que está operando em você é a divina e é a mesma vontade que criou lá o sol, que criou a lua, que criou todas as coisas. É a mesma vontade que está operando no seu ato, através da sua humanidade. Deus está em você, criando, falando, vivendo em você. Você é uma morada divina e é Ele que está agindo. O ato que está saindo de você é de Deus. A palavra que está saindo de sua boca é a palavra de Deus. É grande, é muito grande mesmo. É muito, assim, é por isso que ele falou, é o dom maior, é a vida divina. É Deus que está vivendo em você. É Deus que vive na sua vida. Você doou sua vontade para Ele. A vontade que está lá na sua alma, a sua alma tem uma vontade. A vontade que está lá é a de Deus. Então o que você está fazendo é Deus que está fazendo. Faz operar com suas próprias mãos e com aquela potência daquele Fiat com o qual foram feitas todas as coisas. Faz descer sobre a criatura todos os seus reflexos para lhe dar a semelhança de seu agir. Você age como Deus age. Você pensa como Deus pensa, porque é Ele pensando na sua mente. É Ele agindo nas suas mãos. Então, só que Ele está agindo através de uma criatura que é pequena, limitada. Então a gente vê a criatura agindo, o ato que a criatura fez, que Deus fez através da criatura, e vê ali uma criatura pequena, porque a gente continua sendo criatura. Tem as nossas limitações, mas isso não impede que o ato seja feito, que seja Deus fazendo esse ato. Eis por que razão a obra da criatura se torna luz. A obra da criatura se torna luz. O que a criatura faz é semelhante ao que Deus faz, é Deus fazendo nela. E é luz. Gera conhecimento, gera paz, gera essa luz de Deus, ela gera o bem, a paz, o amor, a bondade. Essa luz, o que Deus faz é sempre bom. Então o que a criatura faz é sempre bom, independente que aparentemente não seja. E se une àquele ato único do seu Criador, e constitui glória eterna e louvor contínuo do seu Criador. Por isso, ser atento e faz com que eu viver e meu querer seja tudo para ti, seja para ti teu todo, a fim de que jamais possas descender de tua origem, isto é, do seio do teu Criador. Jamais você saia do seio dele, que jamais seja ele agindo através das suas mãos. E para isso, você tem que estar atento. Estar atento para sempre querer a vontade de Deus. Sempre ter essa consciência. Eu não quero nunca fazer a minha vontade. Sempre pedir sempre a vontade de Deus e não a sua. Que é a única coisa que Ele não vai fazer. Ele tem o poder de fazer tudo. Mas Ele não quer tirar a sua liberdade. Ele não tira a nossa liberdade. O nosso livre-arbítrio. E para isso, para a gente estar sempre querendo a vontade de Deus, é conhecer. É conhecer a vontade dEle. Isso é muito, muito grande. Às vezes a gente... o texto, às vezes a gente fica um pouco confuso, mas... assim, tem um pouco de dificuldade para entender, mas a gente entende. Porque Deus que quer que a gente entenda. E a gente quer entender, então você vai entender. Tem que se debruçar, né? Tem que estar atento. É isso que ele falou. Seja atento. Então,
Às vezes não é fácil entender o que Deus está falando. A gente lê várias vezes. É isso que está atento. Esteja atenta. Esteja atenta, né? Presta atenção no que eu estou falando. Quando você vai aprender alguma coisa, como, por exemplo, tem um professor lá de ciências ensinando uma coisa. Se você não presta atenção no que ele está falando, você não vai entender. Você não vai entender. E se você não perguntar, igual esse colega meu que falou, eu não entendi, ele explicou muito rápido. Ele falou, eu não entendi como fazer esse trabalho aqui, porque a pessoa que foi me explicar explicou muito rápido. E eu não tinha coragem de perguntar. Eu tenho vergonha de perguntar, falar que eu não sei. E aí ele não aprendeu. Porque ele não conseguiu ficar atento, porque era difícil o negócio, ele não tinha muito costume. E aí ele não ficou perguntando, porque quando você pergunta, imagina, é um exemplo para a gente entender, quando a gente vai entender sobre a vontade de Deus. Esse colega meu, ele não, o outro estava ensinando e era uma coisa para ele difícil, diferente, assim, um assunto novo. E a mente dele não conseguiu ficar atento, porque ele não ficou conversando com o que estava ensinando para ele. Olha, essa parte aqui, me explica direito isso aqui, ó. Essa parte que eu não entendi, você me explica direito. Aí o outro ia explicar e ele ficar prestando atenção. Ah, tá, faz de novo, eu não entendi. E perguntar quantas vezes fosse necessário. Não entendi, eu vou anotar, então. Aí ele ia aprender, porque ele ia estar em conexão com a pessoa que está ensinando. Se você não está em conexão, conversando com a pessoa que está te ensinando, atenta no que ela está falando. E se ela falou uma palavra e você não entendeu, pergunta, Senhor, eu não entendi essa parte, que me explica de novo. Isso aqui eu vou ler de novo, você vai me explicar. Quantas vezes for necessário, nem que você fique o dia inteiro. E ele sempre vai ter paciência para nos ensinar. Ele quer que a gente aprenda, mas ele quer que a gente queira aprender, né? Ele não vai forçar a barra, tipo assim, se a gente não quiser aprender. Então é isso, ficar atento para entender, né? Não ter preguiça de aprender. Não ter preguiça de aprender. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.